Há algo silencioso acontecendo e poucos estão percebendo. Não é barulho, não é escândalo, não é algo que ocupa manchetes. É mais profundo que isso. É um estado, uma condição espiritual que se instalou lentamente, quase imperceptível, dentro de muitos corações que um dia já estiveram em chamas. A igreja moderna está adormecida. E o mais perigoso sobre o sono espiritual não é o fato de estar dormindo, é o fato de não saber que está dormindo, porque quando alguém dorme fisicamente, há sinais claros, o corpo desacelera, os olhos se fecham, a consciência se apaga. Mas quando alguém dorme espiritualmente, continua frequentando cultos, continua cantando, continua ouvindo sermões, mas por dentro algo já não responde mais como antes. A sensibilidade diminuiu, a fome desapareceu. A urgência foi substituída por rotina, e esse é o ponto mais delicado da fé, quando ela deixa de ser vida e se torna hábito. Billy Graham alertava que uma das maiores tragédias da igreja não é a perseguição, mas a acomodação. Porque a perseguição fortalece, purifica, desperta, mas a acomodação anestesia. Ela faz com que as pessoas se sintam bem sem estarem realmente alinhadas com Deus. Cria uma falsa sensação de segurança espiritual, onde tudo parece certo, mas nada está vivo. E talvez, neste momento, você esteja sentindo isso, uma inquietação difícil de explicar, uma sensação de que algo não está completo, de que existe mais, muito mais, do que aquilo que você tem vivido. Isso não é insatisfação comum, isso é um chamado, porque Deus não criou você para viver uma fé superficial. Ele não chamou você para repetir palavras, mas para carregar presença. Não chamou você para apenas ouvir sobre transformação, mas para ser transformado. E quando essa diferença não é vivida, algo começa a se apagar lentamente dentro da alma. Martinho Lutero enfrentou uma época em que a religião havia se tornado mecânica, vazia, distante da essência de Deus. E foi exatamente nesse cenário que Deus levantou uma voz para despertar aquilo que estava adormecido. Porque Deus nunca aceita que sua igreja permaneça em estado de apatia. Ele sempre levanta alertas, sempre provoca desconforto, sempre chama de volta. Mas o problema é que muitos confundem conforto com bênção e desconforto com erro, quando na verdade muitas vezes é exatamente o contrário. O conforto excessivo pode ser o maior inimigo do crescimento espiritual, porque ele elimina a dependência, reduz a busca, enfraquece a oração. Ele cria uma fé que não luta, que não persiste, que não se aprofunda. Uma fé que se contenta com pouco, porque já não lembra mais o que é viver no profundo de Deus. E é assim que o sono espiritual se instala. Não de uma vez, mas aos poucos. Você deixa de orar com intensidade e passa a orar por costume. Deixa de buscar direção e passa a viver no automático. Deixa de sentir a presença e passa a se satisfazer com a ausência. E quando percebe, já não há mais urgência, já não há mais sede, já não há mais aquele fogo que antes consumia, que antes movia, que antes incomodava. Mas Deus não mudou. A presença dele não diminuiu. A voz dele não se calou. O poder dele não enfraqueceu. O que mudou foi a sensibilidade de quem ouve. John Wesley dizia que Deus não está interessado em corações mornos, porque o morno não rejeita Deus, mas também não se entrega completamente. Ele vive em um meio-termo perigoso, onde não há ruptura com o pecado, mas também não há profundidade com Deus. E esse é o estado mais enganoso de todos, porque quem está completamente distante de Deus sabe que precisa voltar. Mas quem está morno acredita que já está perto o suficiente. E é aí que o despertar se torna urgente.
Porque Deus não chama você para uma vida de aparência espiritual. Ele chama para uma vida de transformação real. Uma vida onde o coração é confrontado, onde a mente é renovada, onde as decisões refletem uma entrega verdadeira. E isso exige algo que muitos evitam: renúncia. Renunciar ao conforto que te mantém parado, renunciar às distrações que te afastam, renunciar às justificativas que te impedem de crescer. Porque despertar espiritualmente não é apenas sentir algo, é decidir algo. É decidir sair da passividade, é decidir buscar mais, é decidir não se conformar com uma fé rasa. E essa decisão muda tudo, porque quando alguém decide despertar, Deus responde. Não com palavras vazias, mas com presença. Não com promessas distantes, mas com transformação real. Ele começa a reacender aquilo que parecia apagado. Começa a restaurar a sensibilidade. É decidir sair da passividade, é decidir buscar mais, é decidir não se conformar com uma fé rasa, e essa decisão muda tudo, porque quando alguém decide despertar, Deus responde, não com palavras vazias, mas com presença, não com promessas distantes, mas com transformação real. Ele começa a reacender aquilo que parecia apagado. Começa a restaurar a sensibilidade, começa a trazer de volta a fome, e de repente, aquilo que antes parecia normal, já não satisfaz mais. Aquilo que antes parecia suficiente, agora parece limitado. Porque quando Deus começa a despertar alguém, Ele amplia a visão, mostra que existe mais, muito mais profundidade, mais intimidade. Mais verdade, e isso cria um novo tipo de inquietação. Não aquela que causa ansiedade, mas aquela que impulsiona crescimento. Uma inquietação que diz, você não foi chamado para viver assim. E quando você começa a ouvir essa voz, algo se rompe. O comodismo perde força, a rotina perde controle. A superficialidade deixa de ser aceitável e você começa a buscar de verdade, não por obrigação, mas por desejo, não por tradição, mas por convicção. E é nesse ponto que a fé volta a ser viva, porque fé viva não é aquela que apenas acredita, é aquela que transforma pensamentos, transforma atitudes, transforma prioridades, transforma direção. E quando isso acontece, a igreja deixa de ser apenas um lugar e volta a ser um movimento de pessoas despertas, sensíveis, alinhadas, comprometidas, pessoas que não estão apenas ouvindo sobre Deus, mas vivendo com Deus. E esse é o chamado, não para uma mudança externa, mas para um despertar interno, um despertar que começa no coração, mas que se manifesta na vida. Um despertar que não depende de circunstâncias, mas de decisão. E talvez este seja o momento, não amanhã, não depois, agora, porque enquanto muitos continuam dormindo, Deus ainda está chamando, e aqueles que ouvem nunca mais conseguem voltar ao mesmo estado, porque uma vez que você desperta, você não aceita mais viver no superficial. Você não aceita mais viver no automático. Você não aceita mais viver distante daquilo que Deus tem para você. E é assim que tudo começa. Não com um evento, não com uma emoção passageira, mas com uma decisão silenciosa, que muda tudo. E quando essa decisão acontece, mesmo que de forma silenciosa, algo começa a se reorganizar dentro de você. Como se Deus estivesse alinhando novamente aquilo que ficou desalinhado ao longo do tempo. Como se Ele estivesse reacendendo uma chama que nunca se apagou completamente. Apenas ficou coberta pelas distrações, pelos excessos, pelas preocupações e pela rotina espiritual vazia. Porque a verdade é que ninguém se afasta de Deus de forma repentina. Isso acontece aos poucos, em pequenas concessões, em pequenas distrações, em pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que, somadas,
criam uma distância real entre você e a presença de Deus. E é exatamente por isso que o despertar também começa de forma simples, mas profunda. Não é algo teatral, não é algo forçado, não é algo que depende de um ambiente específico. É uma mudança interna, uma consciência que se ativa, uma percepção que se expande. Você começa a perceber que não pode mais viver do mesmo jeito, que não pode mais aceitar uma fé superficial, que não pode mais ignorar aquilo que Deus está tentando falar com você há tanto tempo. E essa percepção traz responsabilidade, porque a partir do momento em que você percebe, você já não pode fingir que não sabe. Já não pode voltar para o automático com a mesma facilidade. Já não pode continuar alimentando hábitos que te afastam, pensamentos que te confundem, escolhas que te enfraquecem espiritualmente. O despertar tira a ignorância confortável e te coloca diante de uma verdade que exige posicionamento. E posicionamento espiritual é o que separa aqueles que apenas escutam daqueles que realmente vivem, porque ouvir uma mensagem não transforma ninguém por si só. O que transforma é a decisão de aplicar, de ajustar, de alinhar a vida com aquilo que foi revelado. E isso exige disciplina, exige constância, exige perseverança, porque não se trata de um momento, se trata de um estilo de vida. E é nesse ponto que muitos falham, porque querem sentir sem se comprometer, querem experimentar Deus sem se entregar completamente. Querem resultados espirituais sem processos espirituais. Mas Deus não trabalha assim. Ele não se revela profundamente para quem vive superficialmente. Ele não se entrega por completo para quem se entrega pela metade. E isso não é dureza, é verdade. Porque tudo aquilo que tem valor exige entrega, e a presença de Deus é o maior valor que alguém pode experimentar. Não existe nada neste mundo que se compare à clareza, à paz, à direção e à força que vem de uma vida alinhada com Deus. Mas essa vida não é construída com intenções, é construída com decisões. Decisões diárias, decisões silenciosas, decisões que muitas vezes ninguém vê, mas que mudam completamente o rumo da sua vida. Decidir orar mesmo quando não sente vontade. Decidir buscar mesmo quando está cansado. Decidir abrir mão daquilo que te afasta, mesmo que seja difícil. Decidir permanecer, mesmo quando tudo ao redor te convida a desistir. É isso que constrói uma fé viva, e quanto mais você se posiciona dessa forma, mais sensível você se torna à voz de Deus. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar claro. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Porque Deus não está se tornando mais presente, você está se tornando mais atento, e essa atenção muda tudo. Você começa a perceber quando algo não está alinhado, mesmo que externamente pareça certo. Começa a sentir quando deve esperar, mesmo quando tudo ao seu redor diz para agir. Começa a discernir quando deve avançar, mesmo quando não há garantias visíveis. Isso te dá uma segurança que não depende das circunstâncias, porque agora você não está mais sendo guiado pelo que vê, mas pelo que Deus revela dentro de você. E é nesse ponto que a sua caminhada deixa de ser instável, porque você já não vive mais oscilando entre fé e dúvida a cada situação. Existe uma firmeza que se estabelece, uma base que não se abala com qualquer mudança externa. E essa base não é construída em emoções, é construída em relacionamento com Deus. Relacionamento exige tempo, exige prioridade, exige intenção. E muitos querem os benefícios desse relacionamento sem investir nele. Querem direção, mas não buscam intimidade. Querem respostas, mas não desenvolvem sensibilidade. Querem paz, mas não se posicionam. E isso cria uma frustração espiritual constante, porque esperam algo que não estão dispostos a construir. Mas quando você decide construir, tudo muda. Não porque a vida se torna mais fácil,
mas porque você se torna mais forte. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você aprende a enfrentá-los com uma perspectiva diferente. Não porque tudo se resolve rapidamente, mas porque você passa a confiar no processo. E confiar no processo é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque você entende que Deus não está apenas interessado em resolver situações, Ele está interessado em formar você, formar seu caráter, formar sua fé, formar sua visão. E isso leva tempo, mas é um tempo que vale a pena. Porque tudo aquilo que Deus constrói permanece. E quando você começa a viver nesse nível, algo poderoso acontece. Você deixa de ser influenciado por qualquer ambiente e passa a influenciar o ambiente onde está, porque há uma presença em você, há uma clareza em você, há uma firmeza em você que não depende das circunstâncias externas. E isso é resultado de um coração que despertou. Um coração que decidiu não aceitar mais o mínimo. Um coração que decidiu buscar o profundo. Um coração que decidiu viver de verdade aquilo que acredita. E esse tipo de vida não passa despercebido. Porque quando alguém está desperto espiritualmente, há algo diferente. Não apenas no que fala, mas no que carrega. Não apenas no que faz, mas na forma como vive. E essa diferença não vem de esforço humano, vem de alinhamento com Deus. E quando há alinhamento, há direção. Quando há direção, há paz. Quando há paz, há firmeza. E quando há firmeza, não importa o que aconteça ao redor, você permanece. Permanece firme, permanece alinhado, permanece sensível, porque agora você não está mais vivendo no automático. Você despertou. E quando esse despertar se torna real dentro de você, não há mais como voltar ao estado anterior, porque algo foi ativado na sua consciência espiritual que não aceita mais superficialidade, não aceita mais viver apenas de aparência, não aceita mais uma fé sem profundidade. Você começa a perceber que não se trata apenas de frequentar um lugar, de ouvir mensagens ou de repetir palavras, mas de viver uma vida alinhada, consciente e sensível àquilo que Deus está fazendo a cada momento. Essa consciência muda a forma como você enxerga tudo, inclusive as dificuldades. Aquilo que antes te fazia duvidar, agora te faz refletir. Aquilo que antes te desestabilizava, agora te amadurece. Porque você passa a entender que Deus não perdeu o controle em nenhum momento. E que mesmo nas fases mais confusas, Ele estava trabalhando em você, moldando sua estrutura, fortalecendo sua fé e preparando você para viver algo que exige mais do que emoção, exige firmeza. E essa firmeza não nasce do nada. Ela nasce de um relacionamento contínuo, de decisões diárias que parecem simples, mas que constroem algo profundo ao longo do tempo. É na constância que a sua fé ganha raízes. É na disciplina que sua sensibilidade espiritual se fortalece. É na entrega que sua vida começa a refletir aquilo que antes era apenas teoria. E quanto mais você se posiciona, mais clareza você recebe, porque Deus se revela com mais profundidade àqueles que decidem permanecer. E é nesse ponto que você percebe que o verdadeiro problema nunca foi a ausência de Deus, mas a distração do coração humano. Deus sempre esteve falando, sempre esteve guiando, sempre esteve presente, mas agora você consegue reconhecer. Agora você consegue discernir, agora você consegue caminhar com segurança, mesmo sem ter todas as respostas. E essa segurança não vem do controle das situações, mas da confiança em quem está conduzindo. E quando você vive assim, você deixa de ser alguém levado pelas circunstâncias e passa a ser alguém guiado por propósito. Suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. Suas escolhas deixam de ser baseadas em emoção e passam a ser baseadas em direção.
E isso transforma completamente o rumo da sua vida, porque você não está mais apenas existindo, você está caminhando com intenção, com clareza e com alinhamento. E é assim que o despertar se completa, não como um momento passageiro, mas como uma nova forma de viver. Uma vida onde você não depende mais de sinais extraordinários para acreditar, porque você aprendeu a reconhecer Deus nos detalhes, nos processos e até nos silêncios. E quando você chega nesse nível, você entende algo que muda tudo. A igreja pode até estar adormecida em muitos aspectos, mas aqueles que despertam se tornam luz em meio à escuridão, se tornam direção em meio à confusão e se tornam prova viva de que Deus ainda está agindo, falando e transformando, hoje, agora, através de vidas que decidiram não dormir mais.